Então, pessoal, até o momento vocês aprenderam a calcular o vetor de controle, né, trabalhando somente com a representação na base canônica controlável. Então nós vimos ali que o vetor de controle eu fazia pelo casamento dos coeficientes da nova equação característica em relação à equação característica antiga. Mas vocês vão me perguntar, Edson, e se eu estiver em outra base, como que eu faço para fazer este cálculo do vetor de controle? Vocês irão utilizar o princípio da mudança de base. Nós sabemos que nós podemos representar um sistema em bases diferentes. Logo, nós teremos condições de calcular o vetor de controle em bases diferentes, ok? Então, só lembrando para vocês, né, que em malha aberta, x ponto é igual a x mais bu, y é igual a cx mais du, d geralmente é zero, porque é a matriz de transmissão direta, ok? Fechando a malha e considerando u igual a menos kx, eu tenho que x ponto é igual a x menos bkx, ou a menos bk multiplicado por x, tá? E y é igual a cx menos dkx. Só lembrando para vocês que d, na maioria dos exemplos aqui, em todos os exemplos, na verdade, d, a matriz de transmissão, é igual a zero. Então, y pode simplificar igual a cx. O que eu irei fazer agora é representar a mudança de base para poder calcular o vetor de controle em qualquer base distinta, ok? Então, notem aqui, ó, já coloquei aqui em malha fechada. Eu sei que se eu quiser trocar de base, eu posso considerar então que x é igual a matriz de transformação multiplicado por z. Z é um novo conjunto de variáveis de estado, ok? E a derivada, né, desta equação é igual a x ponto é igual a matriz de transformação multiplicado, né, por z derivado. Se eu tiver em qualquer base e quiser passar para a base canônica controlável, eu mostrei para vocês lá que existe uma matriz de transformação específica para isso, para sair de qualquer base e para a base canônica controlável, desde que, lógico, né, pessoal, desde que seja possível, tá? Então, a matriz de transformação para a base canônica controlável, T, é igual a M, W. M é a matriz de controlabilidade, W é a matriz dos coeficientes da equação característica. Então, eu vou utilizar agora, né, o T como matriz de transformação específica para a base canônica controlável, tá, ok? Esta é a matriz que eu vou utilizar. Então, notem como que ficou a substituição, né? Só lembrando para vocês que onde eu tiver x, eu vou colocar TZ. E onde eu tiver x ponto, eu vou colocar TZ ponto, tá? É a mudança de base de uma base para outra. Então, se eu tinha aqui x ponto, eu passo a ter TZ ponto, né? Onde eu tinha aqui x é TZ, tá, ok? Isso daqui já fazendo em malha fechada. Então, eu tenho B multiplicado por K. Quem é x? É TZ. Para eliminar, né, a matriz de transformação que está do outro lado da minha equação, basta multiplicar pela matriz de transformação inversa. Então, ela some daqui, né, simplifica. Eu passo a ter aqui a matriz de transformação inversa vezes a matriz de transformação, que na verdade essa é a minha nova matriz A nessa base que eu estou trabalhando, que eu chamei então de AC, porque essa nova base é a canônica controlável. Eu estou saindo de qualquer base para a base canônica controlável. Matriz de transformação inversa vezes B é a matriz B na base canônica controlável. E B, né, e K vezes T, que é o vetor de controle K vezes a matriz de transformação T, é o vetor de controle K na canônica controlável, ok? Multiplicado por Z, só lembrando para vocês que Z é o vetor que contém as variáveis de estado. E a minha saída, a minha equação de saída? Não muda, né? Onde eu tiver x, eu vou substituir por TZ. Logo, a minha saída para D igual a zero, y é igual a matriz C, na canônica controlável, multiplicado por Z. Notem que agora, então, eu sei que K multiplicado, né, pela matriz de transformação é o meu vetor de controle, ok? Na base canônica controlável. Então, olha só que interessante. Se eu sei que na canônica controlável, meu vetor de controle na canônica controlável, que eu chamei de KC, é igual ao vetor de controle K na base antiga, que é uma base qualquer, multiplicado pela matriz de transformação T, se eu quero encontrar o vetor de controle K em qualquer base, basta isolar ele. Então eu vou multiplicar aqui, ó, pela matriz de transformação inversa, que também vai multiplicar lá. Então K, que é o vetor de controle em qualquer base,
é a mesma maneira que eu calculo o vetor k na canônica controlável, que é fazendo o casamento de coeficientes, né? Que são os coeficientes da nova equação, né? Menos os coeficientes da equação antiga, multiplicado pela matriz de transformação inversa. Que matriz de transformação é essa? É a matriz que eu passo qualquer base para a base canônica. A matriz T, só lembrando para vocês, é MW. Ah, Edson, então significa que desta maneira eu consigo calcular qualquer vetor de controle para qualquer base? Sim. Edson, e se eu tiver na base canônica controlável? Também serve? Porque eu já estou na base canônica controlável e vou passar para ela utilizando a matriz T? Essa matriz de transformação aqui, imagine que você já esteja na canônica controlável, né? Qual é a matriz que você transforma dela para ela mesma? É uma matriz identidade. Matriz identidade inversa continua sendo a matriz identidade. Então você simplifica em que o seu vetor de controle K na canônica controlável é o próprio K na canônica controlável. Agora, se você estiver em uma base diferente, você vai ter que multiplicar pela essa matriz de transformação inversa, tá ok? Então é dessa maneira que nós conseguimos calcular em qualquer base o nosso vetor de controle, ok? Aquela primeira parte que eu expliquei para vocês de como calcular na canônica controlável era para fazer a introdução para vocês verem da onde que saía. Aqui realmente é a equação para o cálculo do vetor de controle, ok? Vamos então para um exemplo? Vamos lá, este exemplo aqui nós já fizemos, né, nos exercícios anteriores. Então eu peguei aqui a modelagem deste carrinho. Parti das equações, ó, fiz as substituições e vou a partir da equação escrever em uma base qualquer. Eu simplesmente vou dizer o seguinte, olha, quem é x1 ponto é igual a x2. E quem é, né, o x2 ponto, que é esta equação aqui, ó, que eu vou reescrever. Então, ó, quem o x2 ponto é 0.4x1 menos 0.2x2 mais 0.2u, né? E o x1 ponto é igual a x2. Então, ó, reescrevi. Quem é x1? É 0. Quem é x1 derivado? É 0x1 mais 1x2 mais 0u. Essa é a equaçãozinha aqui. Quem é x2 derivado? É menos 0.4x1, que está aqui, menos 0.2x2 está aqui, mais 0.2u está aqui. Ok. E as minhas variáveis de saída, o y1 e o y2. Como eu parti das equações, a minha matriz C eu sei que é uma matriz identidade, né? x1, x2... E eu sei que o U aqui, né, a matriz D, na verdade a matriz de transmissão direta, vale 0. Edson, esta matriz aqui está em qual base? Está em uma base qualquer, esta representação em espaço de estados está em uma base qualquer. Quero calcular o vetor de controle para esta base, este é o objetivo. E eu já aprendi como calcular o vetor de controle em qualquer base. Então, olha só, estou utilizando aqui o MATLAB. Fiz a representação da matriz A, matriz B, matriz C e matriz D, ok? Fiz o teste de controlabilidade, deu ok, ó. Todos os vetores são linearmente independentes. Fiz o teste de observabilidade, ok. Ele disse aqui que todos os vetores são linearmente independentes também, ou seja, eu consigo mensurar qualquer variável, eu consigo fazer o controle em qualquer estado do meu sistema, e aqui a controlabilidade de saída também igual a 2. Edson, para que você fez controlabilidade de saída? Aqui é interessante pelo seguinte, ó, se a minha matriz C é uma matriz identidade, o controle por realimentação de estados é igual ao controle por realimentação de saída, ok? Por quê? Porque o x1 é igual ao y1, o x2 é igual ao y2. Aqui não tem mais aquela composição como nós vimos anteriormente, olha, o y1 é um x1 e um x2. Não, o y1 é só um x1. O y2 é só um x2. Ok? Que é essa composição. Então, ó, fiz o teste, deu tudo ok. Vou partir para fazer os cálculos. Olha só aqui, ó. Antes de fazer o cálculo do meu vetor de controle, eu quero saber como que se comporta o meu sistema em malha aberta. Utilizei lá CIS, né, em espaço de estados, aí coloquei a matriz A, a matriz B, a matriz C e a matriz D. Ele me deu aqui. Apliquei o initial, partindo de x1 de menos 1 e x2 de 0. E ele me deu aqui, ó, o x1 partindo de menos 1 e o x2 partindo de 0. Se acomodou aqui, deu um overshoot ali de aproximadamente 60%, aproximadamente, não calculei aqui. Tem um tempo de acomodação bem longo, ó.
quase aqui em 35 segundos o tempo de acomodação. Então eu vou escolher agora um novo lugar das raízes, uma nova alocação de polos, para melhorar a performance aqui do meu sistema. E aí, ó, a minha nova equação característica, eu coloquei o polo em -1 e -1. Se eu escolhi polo em -1 e -1, eu já sei, olha só que interessante, eu já sei que eu não vou ter overshoot, né? Porque são duas raízes reais. A minha nova equação característica foi essa aqui, ó, s ao quadrado mais 2s mais 1. Vamos partir então para calcular, fazer o cálculo? Bem, para fazer o cálculo eu vou precisar daquela matriz de transformação inversa. Matriz T é igual a MW. Matriz M é a matriz de controlabilidade, ó, tá aqui. A matriz W é a matriz dos coeficientes, ó. 1 na diagonal secundária, a matriz triangular inferior é 0. E eu pego aqui, ó, o coeficiente, né, relacionado a S da minha equação característica antiga, tá? Que é 0,2. Tá ok, calculei ali a minha matriz W. A minha matriz de transformação então é MW, ó, que é essa daqui. Agora eu vou calcular o meu vetor de controle, né? Que são os coeficientes da minha nova equação característica menos os coeficientes da minha equação característica antiga. Então aqui, ó, é 1 menos, ó, tá aqui, ó, 1 menos 0,4, que é da equação característica antiga. 2 menos 0,2, que é relacionada à minha equação característica antiga, ok? Multiplicado pela matriz de transformação inversa. Olha só, calculei o meu vetor de controle, deu 3 e 9. Edson, beleza, calculou o seu vetor de controle dessa maneira, ficou perfeito. Sim, mas olha só, existe já um comando no MATLAB que se você quiser utilizar, pode utilizar. Olha só, tudo isso que eu fiz para calcular o vetor de controle, vocês poderiam utilizar o comando ACKER, né? Isso quando vocês tiverem uma entrada e múltiplas saídas. A, B, e disse para ele onde que eram os polos, -1 e -1, olha, me deu o mesmo resultado. Então só estou passando aqui que é uma maneira mais metódica de se calcular e já utilizando o comando. Calculei o meu vetor de controle. Perfeito. Vamos ver agora como que o meu sistema se comporta em malha fechada. Olha, quero as variáveis de estado. Beleza, então A menos BK, completei com identidade. Está aqui o meu sistema, apliquei o initial partindo de -1. Olha como se comportou as variáveis de estado x1 e x2. Perfeito. E as variáveis de saída? Ah, Edson, mas você falou que quando a minha matriz C é uma matriz de identidade, a variável de estado é igual à variável de saída. Perfeito, vai se comportar da mesma maneira, ó. Notem que aqui, ó, para a variável de saída eu coloquei B, C e D. Lá antes estavam com identidade. E coloquei lá A menos BK. Mas notem que o comportamento foi o mesmo. Por quê? Y1 é igual a x1 e y2 igual a x2. Ok? Então aqui eu mostrei para vocês como calcular o vetor de controle agora em qualquer base. Ok?